finalmente chegou a hora da gente falar de Tex em cores número 18, né? Essa edição que tinha tudo para ser só mais uma edição legal de Tex em cores, ela se torna especial porque pela primeira vez a gente tem um brasileiro no comando aí da arte do Tex. E não é um brasileiro qualquer não, a gente tá falando do sensacional Pedro Mauro, né? A gente aqui adora o Pedro, ele não só fez uma pin-up pra gente aqui na UB, como a gente tem aqui essa pin-up aí que ele fez para Trem Fantasma, para uma edição do Moby Dick pendurado. Então a gente é muito fã do Pedro e ficamos muito felizes de ver ele no comando de uma história aí do Tex, tá? Aqui a gente tem nessa edição basicamente 5 aventuras, tá? A edição que fecha, a aventura que fecha a edição é a do Pedro Mauro, é a Longa Noite em Caiote, tá? A edição tá ótima, independente da história do Pedro, que tá incrível. A gente tem outras histórias muito legais aqui também, com traços distintos, e isso dá uma valorizada na edição. Mas a história do Pedro é essa aqui, tá? E basicamente o que a gente vê é um bando invadindo uma pequena cidadezinha para tentar resgatar um bandido que tá preso, né? A cidadezinha não tem uma estrutura de xerifes muito grande, né? Não tem lá muitos ajudantes e eles estão em sérios apuros até que Tex, nesse caso aqui no papel de cavaleiro solitário, né, de cavaleiro errante, aparece na cidade para resolver a situação, tá? A história é muito bem escrita, a gente tem o roteiro do Bozelli, então não tem nem o que falar, né? Mas eu acho que o que chama a atenção mesmo é a arte do Pedro, é o que a gente tava querendo ver. Então, cara, foi muito bacana e, sem sombra de dúvida, torna essa edição especial. Não é uma história do Tex, aliás, aqui a gente tem histórias curtas, né? Então não são aquelas histórias do Tex de epopeia que os leitores estão acostumados a ver, que duram 200, 300 páginas. São histórias curtas que eu acho que são muito bacanas para quem nunca leu nada do personagem, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui a primeira edição, a primeira história, né? A Mesa Blanca, que traz aí Pasquale Ruju e o Corrado Mastantuono fazendo aí uma história do Tex, todas elas muito recheadas de ação, todas elas muito bem desenhadas, mas todas elas muito diferentes uma das outras. Então, vou falar, se você nunca leu nada do Tex, mas curte um bom faroeste, cara, essa edição aqui é uma boa edição de entrada, não só para prestigiar o trabalho do Pedro, mas porque a gente tem histórias fechadas, que não demandam entendimento de cronologia nenhum, né? E realmente funcionam muito bem. A gente tem artes aqui deslumbrantes, não só do Pedro, né? O Pedro tá muito bem acompanhado aí no decorrer das tramas e tudo funciona muito bem. Enfim, pra gente que é fã do Pedro Mauro, cara, uma edição histórica aí. Pra quem é fã do Tex, é legal demais ver pela primeira vez um brasileiro aqui no comando da arte. E é isso, fica a nossa recomendação aí. Acho que é uma edição 3 de 5 bacons, né, que deixa na gente um sabor especial pela participação do Pedro. Espero que seja a primeira de muitas aí, espero que seja a primeira de muitas vezes que o Pedro vai desenhar o Tex. Acerto, mais uma vez, da Mitos aí, edição lindíssima, né, acessível, isso é bacana também. Cara, fica a dica aí e fica ligado que em breve a gente volta com mais dicas para vocês.